ortopedia e traumatologia. Então, o meu trabalho é relacionado diretamente ao curso técnico de cada um de vocês, né? Porque eu uso desde as imagens do técnico de radiologia e trabalho com os efeitos deletérios da imobilização. Então, direcionado aos alunos de imobilização ortopédica, órteses e próteses. Tá? O tema da palestra de hoje é efeitos deletérios do imobilismo, que nada mais é do que os efeitos prejudiciais que a imobilização traz para o organismo. Então, nós sabemos que as imobilizações rígidas, elas são utilizadas para tratamento de lesões tanto nos ossos, como nos músculos e como nas articulações. O objetivo da imobilização é curar o membro, né? Então, uma vez que o indivíduo é lesionado, sofre uma contusão, sofre uma fratura, ele precisa de repouso, inatividade. Para quê? Para promover a cura dessa lesão. Só que, a partir de 7 dias de imobilização, é quando começam a acontecer os efeitos deletérios, ou seja, esse indivíduo vai começar a ter o seu sistema músculo-esquelético prejudicado. E é em cima disso que a fisioterapia vai agir. Então, o paciente ele tem uma lesão e ele precisa da imobilização. Sim, claro, porque essa imobilização vai promover a cura dessa lesão. Só que, como tudo na vida, tem os prós e os contras. Então, a fisioterapia vai trabalhar para recuperar esses efeitos deletérios da imobilização. Nessa primeira ilustração, a gente pode verificar os tipos de fraturas. Então, temos um osso da coxa, o fêmur, e aqui 4 exemplos de fraturas. O tratamento para essa lesão, para essa fratura, é o uso de uma imobilização. Aqui, mais um exemplo de uma fratura, também no osso do fêmur. Na primeira ilustração, uma figura, aqui, através de uma imagem de radiografia. Mais uma vez, é uma lesão do sistema esquelético que vai precisar de uma imobilização para o seu tratamento. Essa primeira imagem mostra uma contusão. Esse indivíduo foi acometido nos seus músculos e na sua pele. Vocês podem verificar o hematoma, né? Apresenta edema, que é esse inchaço. Esses sinais são característicos de uma contusão que está afetando o sistema muscular. E na figura ao lado, a gente verifica uma ruptura no ligamento do joelho. Alguém já ouviu falar do ligamento do joelho, que é tão famoso por conta das lesões dos atletas, principalmente dos jogadores de futebol? Acho que a maioria já ouviu, né? Então, o tratamento para as lesões de articulações também é uma imobilização, quando não, uma cirurgia, tá? Esse primeiro exemplo, na contusão, é muito comum também acontecer no esporte, porque durante o gesto esportivo, durante um jogo de futebol, um jogo de basquete, onde os indivíduos estão ali muito próximos, eles podem dar uma trombada e sofrer uma contusão. Então, esses 3 exemplos dessas figuras que eu mostrei para vocês, tanto a lesão do sistema esquelético como uma fratura, sistema muscular como uma contusão e da articulação como uma ruptura de ligamento, são tratados através da imobilização. Aqui é um exemplo de imobilização de membro superior, e é uma imobilização longa, porque ela está se estendendo até o tórax do indivíduo. Por esse tamanho de imobilização, eu já imagino quais os efeitos e quais as complicações que esse indivíduo vai ter. Então, observem só, ele está com o ombro em posição de abdução, que é essa posição aberta. O cotovelo
flexionado. E o punho rígido, então ele está aqui. Quando esse indivíduo tiver a sua lesão curada e tirar essa imobilização, qual vai ser a posição que ele vai permanecer? Nessa, exatamente. E ele vai ter muita dificuldade para retornar o ombro, para movimentar o ombro para frente e para trás, para estender o cotovelo, para mexer o punho. Então, o que está acontecendo com esse indivíduo? Ele está tendo sua função comprometida. Porque qual que é a função do meu braço? Não é estender, flexionar, levantar, baixar para conseguir pegar um objeto? Uma vez que ele permaneceu nessa posição por tanto tempo, ele não vai conseguir retornar. Então, essa falta de função, essa dificuldade no retorno da posição inicial é o efeito deletério do imobilismo. Vocês conseguiram entender? Tá? Nessa segunda foto, a mesma coisa acontece no tornozelo. Então, esse indivíduo ficou com o tornozelo fixado, ele vai perder a capacidade de flexão e extensão. O que vai acontecer com ele quando ele tirar essa imobilização? Quando ele for andar, ele vai começar a ter dificuldade no movimento e vai passar a ter uma claudicação, ou seja, ele vai mancar na hora de andar, tá? Ele vai perder a função adequada da marcha, então ele vai ter uma disfunção na marcha. Aonde que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar em cima dessa disfunção. Então, os efeitos deletérios do imobilismo, eles são sanados através da reabilitação depois da cura da lesão. Tá? Então, o indivíduo usou a imobilização, vai ter esses efeitos, é ruim? É ruim. Só que eu consigo reverter todos esses efeitos através da reabilitação. Tá? Bom, então, resumindo, os efeitos deletérios da imobilização são consequências negativas para vários sistemas, resultando em limitações funcionais. Quando eu digo vários sistemas, são vários mesmo, porque inclui sistema circulatório, inclui sistema cardiorrespiratório, inclui sistema digestório. Dependendo do tipo de imobilização, é a maior quantidade de sistemas que vão sofrer os efeitos. Eu trouxe para vocês hoje os exemplos dos sistemas músculo-esquelético e articular, porque é uma conversa mais rápida, né? Se a gente for falar de todas as imobilizações, de todos os sistemas, ia ficar uma aula muito longa. Então, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade para falar de outros sistemas. Tá? E daí acaba ficando mais agradável falando desses três. Bom, o sistema esquelético, que são os ossos do corpo, eles vão perder em relação à massa óssea. Então, o osso tem uma densidade para manter a força do corpo. Então, para eu conseguir ter os movimentos, para eu conseguir me manter em pé, eu preciso ter uma densidade óssea. Quando essa densidade óssea diminui, eu fico mais susceptível às fraturas. Vocês já ouviram falar da osteoporose? Então, a osteoporose é uma doença que acomete os ossos, diminuindo a massa óssea e, com isso, deixando os indivíduos mais susceptíveis à fratura. Muitas vezes acontece o seguinte: o indivíduo que tem osteoporose não precisa nem cair para fraturar, ele não precisa nem ter uma contusão para fraturar. Muitas vezes, só dele ficar em pé, o osso dele é tão fraco que não consegue sustentar o peso do corpo e fratura. Tá? Então, um dos efeitos deletérios da imobilização por muito tempo é a perda de massa óssea. Essa primeira ilustração é de um osso normal. Tá? Então, vocês podem verificar a densidade do osso, como ele é firme. Nessa segunda ilustração, é um osso com osteoporose. É um osso que já está bem fragilizado. Então, essa condição desse osso, ela não consegue suportar o peso do indivíduo
o indivíduo tem muita dor. Por quê? Porque perdeu massa, tá? Não quer dizer que usando uma imobilização por 3 semanas vai acontecer isso. Ele vai perder massa óssea, mas não vai chegar a esse ponto. Esse ponto é quando já existe um comprometimento maior, o osso já está bem comprometido, tá? Já está com a osteoporose. Às vezes, alguns indivíduos fazem cirurgia e precisam ficar deitados por muito tempo, mais ou menos 3 meses, na mesma posição. Isso pode acontecer nesses indivíduos, tá? Bom, no sistema muscular, primeira coisa que acontece é a diminuição da força muscular. Então, essa ilustração mostra um indivíduo que é treinado e consegue segurar esses pesos. Se esse indivíduo sofreu um acidente e precisar ficar imobilizado, quando ele tirar a imobilização, a primeira coisa que vai acontecer é a incapacidade de segurar esses pesos. Tá? Então, ele só consegue segurar esses pesos porque ele é treinado. O indivíduo que fica imobilizado, ele perde a capacidade de segurar um copo de água muitas vezes. Ele não tem força para levantar um copo de água. Ele precisa de ajuda para tomar um copo de água, ele não tem força para segurar isso aqui. Tá? Essa ilustração é em relação à massa muscular. Um dos efeitos que acontece no sistema muscular, além da diminuição da força, é a atrofia muscular. A atrofia é quando o músculo fica fininho, ele fica tão fraco que ele acaba diminuindo de tamanho. Então, esse é um músculo normal, olha como ele é grande, né? E esse é um músculo inativo, que sofreu atrofia. Vocês estão conseguindo visualizar bem a diferença? A mesma coisa acontece nesse indivíduo. Esse indivíduo, como é treinado, é forte, ele tem um trofismo grande. Se ele parar de treinar, o músculo dele também vai diminuir e ele vai ficar como a gente, tá? Ou até menos. Outro efeito no músculo é o encurtamento muscular. Então, vocês podem observar, esse indivíduo, ele encosta a testa no joelho. Por quê? Porque o músculo dele é longo, é alongado. Então, ele tem essa capacidade. Alguém aqui consegue encostar a testa no joelho? Então, olha, de tanta gente, poucos conseguem. Por quê? Esses indivíduos que conseguem, eles são treinados. Então, o músculo dele é alongado. Tá? Nós, os demais que não conseguimos, temos um alongamento normal. E os indivíduos que têm encurtamento, eles não conseguem nem estender a perna, tá? Que é o caso desses aqui. Vocês podem perceber, aqui na panturrilha, esse pontinho vermelho, é onde o indivíduo tem dor. Por quê? Porque ele não tem alongamento muscular. A mesma coisa nessa outra ilustração. Ele tem dor porque ele não tem alongamento muscular. O músculo dele encurtou. Então, imagine, o músculo é um elástico longo. Eu treino, esse elástico fica maior ainda. Então, eu consigo fazer isso aqui. Colocar a minha cabeça, minha testa no joelho. Eu não treino, eu tenho aquele comprimento normal. Eu fico imobilizada, meu comprimento diminui, tá? Então, esse é um efeito do imobilismo, o encurtamento muscular. Então, muitas vezes, lembram lá daquele primeiro slide, esse aqui? Então, o indivíduo ficou nessa posição por 3 semanas. Muitas vezes, ele não consegue estender o cotovelo depois que retira a imobilização, porque o músculo dele do braço encurtou tanto que quando eu vou fazer esse movimento, ele sente dor. Eu consigo recuperar? Consigo. Bom, outras consequências que acontecem nos músculos que
imobilismo. Diminuição da resistência. O que é isso? Se eu subir uma escada, um lance de escada, eu não canso a perna. Se eu subo 2 lances de escada, eu canso um pouquinho. Se eu subo 3 lances de escada, eu canso demais. Então, o que aconteceu? Meu músculo não está resistente, tá? Se eu ando 1 quarteirão e começo a ter dor na perna, sinto as pernas pesadas, cansadas, o que aconteceu? Diminuiu a resistência do meu músculo. Como que eu vou conseguir melhorar essa resistência? Treinando. Então, não é assim, olha, eu não andava, onde eu ia de ônibus. Eu ia na padaria ali, 2 quarteirões, eu ia de ônibus. Passei aí caminhando. Dali a pouco eu vou na padaria e volto sem me cansar. Dali mais 2 meses eu vou até o centro da cidade e volto sem me cansar. Por quê? Porque o seu músculo está resistente à fadiga. Vocês já repararam naquelas provas de maratona, quando eles terminam de correr, passam a linha de chegada, eles caem, desmaiam. Chegou a exaustão total. Então, acabou a resistência daquele músculo. Tá? Muitas vezes, muitos atletas não conseguem terminar a prova. Por quê? Porque o músculo está sem resistência. Então, a resistência significa o quê? Conseguir vencer mais e mais e mais. Tá? Mais peso para segurar, conseguir segurar por mais tempo esse peso, conseguir caminhar numa distância mais longa, caminhar por mais tempo, tá? Então, conforme eu vou aumentando, é sinal que minha resistência muscular também está aumentando. Então, o outro efeito deletério no músculo é a fadiga. O que é a fadiga? É o cansaço muscular, tá? Então, você chega do supermercado com uma sacola. Chega em casa, coloca a sacola na mesa e começa a doer seu braço. Por quê? Porque seu músculo cansou, seu músculo fadigou. Então, um efeito deletério do imobilismo também é a fadiga. E outra coisa muito importante é a perda de movimento. Por quê? Se eu tenho o músculo encurtado, eu não consigo estender o meu braço. Se eu tenho um músculo fraco, eu não consigo levantar, flexionar o meu cotovelo. Tá? Então, todas esses tópicos que eu falei antes, diminuição de força muscular, atrofia muscular, encurtamento muscular, diminuição da resistência e fadiga, acabam comprometendo o movimento. Então, muitas vezes, o indivíduo que tira a imobilização, ele perde a função, por quê? Porque ele está com esse comprometimento a nível muscular. Tudo bem? Bom, nas articulações acontece o seguinte. Imaginem uma porta de uma casa abandonada. Quando você vai abrir essa porta, o que acontece com a dobradiça? A dobradiça está presa, né? O que você vai ter que fazer? Por um olhinho. Colocar um olhinho, exatamente. As articulações acontecem a mesma coisa. A articulação é uma dobradiça. Ela me promove o movimento. Uma vez que o indivíduo fica imobilizado, diminui a lubrificação. Por isso que eu preciso de colocar o olhinho, né, na dobradiça. Essa lubrificação ela é responsável pela nutrição da articulação. Então, é ela que vai levar todos os nutrientes para a articulação, para que essa articulação tenha função. Com tudo isso, vai gerar o encurtamento do tendão, atrofia dos ligamentos, rigidez articular e diminuição da ADN. Então, o que é isso? Vamos voltar aqui nessa ilustração. Isso aqui é um ligamento. Imagine que está íntegro, tá? Que não tem essa secção, que ele está íntegro. Se o indivíduo fica imobilizado, esse ligamento, ele é elástico. Ele perde essa capacidade de elasticidade. Então, imagina que você vai flexionar o joelho, né? Então, eu vou fazer isso aqui. Só que o ligamento que é interno,
ele está rígido. Ele vai deixar eu chegar a essa amplitude? Não. Não. Vai parar no meio. Então, deu para entender o que é diminuição de amplitude? Eu perco aquele arco de movimento. Então, o meu joelho é capaz de fazer isso aqui de flexão. Uma vez comprometido, eu faço na metade. Meu ombro é capaz de fazer isso aqui de flexão. Com a articulação comprometida, eu faço isso. Tá? Então, isso é a diminuição da amplitude de movimento. Isso é fato depois que a gente retira uma imobilização. Então, todos os pacientes que vocês imobilizarem, quando eles chegarem para retirar a imobilização, eles vão tentar, né? Você imobilizou aqui, flexão de cotovelo. Ele vai até tentar estender, mas não vai conseguir, tá? Alguém aqui já ficou imobilizado? Sofreram depois que tirou? Conseguiram estender tudo? Né? Um pouquinho, pelo menos, fica. Aquele efeito que aconteceu na perna total foi por causa do rompimento do ligamento? Não. Ou não? Contusão muscular, né? Qual é o exemplo? Da perna. Da coxa inchada. Ah, não. Aqui não. Aqui foi só uma contusão. Tá? E, ui! Calma nessa hora. Aqui, esse aqui foi uma contusão. Então, se você der uma trombada, Vai ficar roxo. uma pancada, exatamente, cai. um trauma direto, tá? Você pode lesionar o músculo e fica assim. Só uma pancada, né? Pode acontecer também de ter algum rompimento muscular? Ou não? Pode sim, tá? O músculo, então imaginem um pedaço de carne, né? O bife não é cheio de fibras? O músculo é assim também. Então, às vezes, devido a uma contusão, essa fibra rompe e fica desse jeito, fica com esse aspecto. Hematoma, né? Roxo, inchado, tá? Fica com esse aspecto. Bom, então essa figura ilustra o punho. Então, todos os movimentos do punho, flexão, extensão, desvio lunar, desvio radial, que são esses movimentos, flexão, extensão, desvio lunar, desvio radial. Imagina que o indivíduo ficou imobilizado, teve seu punho imobilizado. O que vai acontecer quando ele tirar o gesso? O arco de movimento é esse, é o completo. Ele vai fazer aqui, ele vai fazer aqui, tá? Ele vai ficar limitado. Essa limitação, o que é? A diminuição da amplitude de movimento, diminuição da ADM. Bom, então, como eu disse para vocês anteriormente, isso é um efeito prejudicial, né? O imobilismo ela vai trazer alguns efeitos prejudiciais, entretanto, nós conseguimos curar esses efeitos. Né? Então, tudo na vida, né, como eu disse, tem o pró e o contra. O imobilismo, ele cura ao mesmo tempo que ele traz alguns efeitos deletérios. E nós vamos conseguir curar esses efeitos. Como? Através da reabilitação, através da fisioterapia. Quando a pessoa fica tempo demais com o médico, ele estipula 3 semanas, sim, tem mais. Então, cada vez, a partir de 7 dias de imobilização, é quando os sistemas começam a ter sofrimento, a ter perda. Quanto maior o prazo de imobilidade, maior é a perda, tá? Na maioria dos casos, sim. Quando é fratura e fica imobilizado, sim. Quando é um tratamento cirúrgico, às vezes a gente não consegue o 100%. Também, porque mais ou menos os ligamentos, a maioria dos casos é cirúrgico. E aí a gente consegue reabilitar, às vezes num tempo maior, mas consegue, tá? Uma coisa importante também é o perfil do indivíduo que sofreu a fratura. Então, se é uma pessoa jovem, a fratura ou qualquer outra lesão, se é uma pessoa jovem, né, que está com seu metabolismo normal, não tem nenhuma doença
associada, ela tem uma reabilitação mais rápida. Se é uma pessoa mais idosa, mais frágil, né, já tem uma doença de base, então muitas vezes uma senhora que tem osteoporose sofre uma fratura. Claro que ela vai sofrer mais com a reabilitação e vai sofrer mais os efeitos da imobilidade, né? Então, o que eu trouxe para vocês hoje é geral, né? A gente não está falando de um público específico. Quando a gente fala de uma pessoa, um paciente específico, aí é que eu vou poder te falar se vai demorar mais para reabilitar, se ela vai ter mais efeitos deletérios do imobilismo do que se é uma pessoa mais jovem, mais ativa, tá? Então, se a gente comparar a idade de vocês, eu posso falar que os efeitos serão menores e a recuperação vai ser mais rápida. Se a gente for pegar idosos num asilo, que estão acamados, né, já tem um metabolismo lento, já tem uma fragilidade por conta da própria idade, vão sofrer mais os efeitos e vão demorar mais para a reabilitação. Tudo bem? Nesse caso do idoso, assim, tem médico que já opta para não imobilizar, porque já tem osteoporose, tem uma idade já avançada. Muitas vezes não usam a imobilização rígida, o gesso, né? Mas usam uma órtese para posicionar, ou às vezes o próprio repouso no leito. Lembra que eu falei para vocês que o imobilismo afeta todos os sistemas? Então, o indivíduo que fica deitado, repousa, não usa nenhuma imobilização, mas só dele ficar deitado, ele já está sofrendo os efeitos deletérios. É que minha sogra, ela quebrou aqui. E o médico pediu para ela não quis imobilizar. E falou assim, se a senhora não mexer com a mão, eu vou deixar assim. Então, não mexer. Não, O imobilismo não quer dizer só o uso de um gesso, de uma tala. O imobilismo é ficar parado. Né? E já está sofrendo. Tá? Já vai sofrer as consequências do imobilismo. Tá? Então, qual que é o objetivo? Assim, eu queria saber se há uma diferença em relação assim, de qualidade do cálcio, em relação da pessoa ser mais jovem ou ser mais idosa. O metabolismo, em geral, diminui com a idade, né? Então, a perda de cálcio, ela vai acontecendo conforme a gente vai envelhecendo. Devido a fatores hormonais, ela é maior nas mulheres do que nos homens. E os estudos já mostram que os indivíduos que são mais magros, eles são mais susceptíveis à osteoporose, tá? Do que indivíduos mais pesados. Foi bastante, né? Então, o que acontece é o seguinte, isso é muito importante, porque os indivíduos falam, eu vou comer muito queijo branco, vou tomar muito leite e vou tomar ainda um suplemento à base de cálcio. Só que ele faz tudo isso e fica na casa dele sentado na frente da TV, ou deitado, não faz uma atividade, não toma sol, não adianta nada. Por quê? Porque a vitamina D do sol, ela colabora na absorção de cálcio pelos ossos. Então, se o indivíduo não toma sol, ele já vai ter um comprometimento na absorção. Se ele não anda, só o andar, quando eu ando, eu estou jogando peso em todo o meu esqueleto, tá? Na minha perna, na minha coluna, eu estou jogando estímulo. E esse estímulo, ele colabora na absorção do cálcio. Se eu como queijo, tomo leite, tomo um suplemento à base de cálcio, mas não tenho esse estímulo e não tomo sol, para onde vai esse cálcio? Vai para a circulação sanguínea. E aonde que o sangue é filtrado? No rim. Então, muitos indivíduos acabam desenvolvendo cálculo renal por conta disso. Tá? Então, é muito importante essa suplementação de cálcio, muito bem orientada. Não é, eu vi na televisão, suplemento à base de cálcio, já estou com 45 anos, vou ter osteoporose e vou tomar. Não pode. Porque se você não precisa do cálcio, aquele cálcio em excesso vai cair na corrente sanguínea e o sangue vai filtrar no rim e acaba fazendo cálculo renal. Tá? A mesma coisa
dos indivíduos que precisam tomar cálcio, orientado pelo médico, pelo nutricionista, tomam cálcio, mas não têm uma atividade física e não tomam sol. Aquele cálcio também não vai ser absorvido e vai ter que ser eliminado. Tá? Então é muito importante tomar cuidado com todas essas orientações que a gente recebe, porque às vezes o que serve para mim não serve para ele. Tá? Como que a pessoa percebe que precisa de cálcio? É com o exame de radiologia. Então, quando a osteoporose ela está muito avançada, ela é visível no raio-x, que é aquela figura que eu mostrei para vocês. Mas as mulheres, a partir dos 40 anos, mais ou menos, começam a fazer densitometria óssea, que é um exame que vai mostrar a quantidade de cálcio que tem ali no osso, que é assim, a porosidade do osso, se o osso está com muita massa, se está com massa diminuída, se está normal, se não está. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Bom, o objetivo da fisioterapia, então, o objetivo geral da reabilitação é restaurar ou melhorar a função. Então, o indivíduo ficou com a perna imobilizada por 4 semanas. Quando ele tira a imobilização, ele quer andar. E ele não consegue andar. Qual vai ser o meu objetivo geral? Devolver a marcha para aquele indivíduo, fazer ele andar de novo. Tá? Ele quer voltar a jogar futebol, mas só que ele não consegue chutar a bola porque ele não tem o movimento de flexão do joelho. Qual que vai ser meu objetivo? Devolver aquele movimento de flexão do joelho. Então, o objetivo geral da reabilitação é devolver para o indivíduo, restaurar para o indivíduo aquilo que ele perdeu. Independente se é no membro inferior, se é no membro superior, tá? Se é movimento, se é força. Volta 100%? Então, depende muito do tipo de tratamento, tá? Então, assim, se foi feita só imobilização, se ficou 3 semanas, se ficou 3 meses, né? Depende se foi feita cirurgia, depende se na cirurgia foi colocado implante metálico, depende da idade do indivíduo, desse indivíduo, depende de uma série de fatores. Você falou assim, a cirurgia, de repente o indivíduo coloca uma platina no braço. Há diferença de forças entre um braço e o outro? Não? Depois que ele passa pela cirurgia, quando ele sai de cirurgia, ele é imobilizado, né? Nem que seja com uma tala. E esse prazo que ele fica imobilizado, ele vai perder força, tá? Aí depois que ele tira a tala, que a gente começa a tratar, aí que vai restaurar a força dele. Então, é exatamente esse o objetivo da fisioterapia, restaurar o que ele perdeu. Então, então não altera, não aumenta, não diminui nada. Mesmo a força que um braço tem, o outro também tem. Não, quando ele tira a imobilização, ele vai estar com diminuição de força. Sim, depois com o tempo. Depois com o tempo, exatamente, a gente vai aumentando a força, tá? Eu tenho como conduta, quando eu vou trabalhar a força de um braço, trabalhar do outro também. Porque eu já vi casos do indivíduo que trabalhou só um braço e o braço que estava lesionado fica mais forte do que o outro, né? Então, eu acabo trabalhando os dois para evitar isso. Mas, muitas vezes, o braço que sofreu a lesão, que é reabilitado, fica, às vezes, mais forte do que o outro, porque o outro foi esquecido. Uma má imobilização do membro pode ocasionar algum tipo de paralisia que não tem como reverter? Aí seria uma rigidez articular, a articulação fica rígida, né? Comprometer o movimento e dependendo até mesmo atrofia total, perca do membro, necrose, alguma coisa assim, se mal imobilizado? Pode. Então, assim, quando é realizada a imobilização, tem que prestar bastante atenção. Quem já foi imobilizado aqui já sabe. O técnico em imobilização fala, está muito apertado, né? Vai observando a coloração dos dedos, vai observando se não tem formigamento. Por quê? Às vezes, por conta de uma compressão, pode chegar a ter uma necrose e o indivíduo acaba perdendo o membro, porque dá uma infecção e ele acaba perdendo. Tá? Pode falar. Se o indivíduo for susceptível, então assim, ele já tem algum problema de circulação, ele não precisa nem utilizar uma tala gessada, só dele ficar deitado, sem se mexer, ele pode ter trombose.
Pessoas que usam o que? Eu não entendi. Ah, um fixador externo. Então, para o procedimento, para o tratamento, depende do tipo de fratura. Então, voltando lá naquela primeira imagem de fratura, aqui. Essas fraturas, essa primeira fratura, que é só um risquinho, a maioria dos casos é utilizada somente a imobilização com tala engessada, tá? Nessas fraturas que são chamadas cominutivas, o que acontece? O osso é fraturado em vários fragmentos, em vários pedacinhos. Esses casos são indicados para cirurgia. Essa fratura em espiral, a fratura exposta, também muitas vezes são indicados, esses casos são indicados para cirurgia com implante metálico. Então colocam uma plaquinha, tá? Depende do grau da fratura, do grau da lesão que é indicado o tratamento. Se é imobilização rígida, se é cirurgia, se é cirurgia com fixação interna, como placa, pino, se é cirurgia com fixação externa, que são esses fixadores que agora a gente tem visto bastante na rua, né? Tem o Irizaro, que é essa gaiola, tem só aquela haste do lado, tá? O que acontece é o seguinte, quando o indivíduo ele usa essa fixação externa, essa gaiola, por exemplo, ele pode fazer a fisioterapia mesmo com a fixação. Tá? Então, isso acaba prevenindo a diminuição de força, acaba prevenindo uma série de complicações relacionadas à imobilização do que aqueles indivíduos que fizeram cirurgia e usaram uma imobilização rígida, ou indivíduos que não fizeram cirurgia e só utilizaram uma imobilização rígida. Por quê? Porque quando eu uso o fixador externo, eu posso fazer fisioterapia junto. Mas uma pessoa que já tem combate, ela pode se mobilizar? Se ela já tem na perna, ela pode se mobilizar mesmo assim ou não? Então, aí depende da avaliação do médico, né? O médico que vai avaliar e indicar se vai imobilizar ou não. Tá? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Bom, então voltando. O objetivo geral é restaurar ou melhorar a função. O que muitos perguntaram é, chega a 100%, né? Consigo recuperar 100%? Às vezes não. Mas eu recupero o máximo que aquela articulação permitir. O máximo que aquele membro permitir. Tá? Às vezes fica um pouquinho, eu não consigo estender tudo, eu não consigo flexionar tudo. Mas o que eu consigo é o suficiente para eu manter as minhas atividades. Para eu fazer o serviço de casa, para eu voltar para o meu trabalho, para eu operar. Muitos operadores de máquina que precisam de amplitude de membro superior conseguem, não tem aquela máxima, mas conseguem voltar às suas funções. Então, esse é o objetivo da reabilitação. Como tratamento, eu disponibilizo assim, de vários recursos. Entre eles são os recursos analgésicos e a cinesioterapia. Então, o que é recurso analgésico? É tudo que me tira a dor. Então, dentro da fisioterapia, eu tenho alguns equipamentos que me ajudam a tirar a dor. O gelo, ele é um recurso muito utilizado. Bolsas térmicas com calor, então aquelas compressas quentes, também são utilizadas. E o interessante das compressas quentes como gelo, a gente orienta o paciente a fazer em casa, né? Porque ele não vai ter na casa dele um equipamento de fisioterapia, mas um gelo, uma pedra de gelo ele tem, tá? Uma bolsa térmica ele tem. Se ele não tem a bolsa térmica, ele pode esquentar a água e colocar numa garrafa PET, ou então ele pode esquentar a água e colocar uma toalha e colocar essa compressa quente. Então, para muitos indivíduos, esses dois recursos, o gelo e o quente, a compressa quente,
eles promovem a diminuição da dor, tá? Pois não. Alguns tipos de ervas junto com esses materiais sem ajuda também ou não? Então, isso é uma cultura, né, vem passando de bisavô para, né, gerações. Tem muita gente que gosta de usar esses emplastros, né? Mentruz, por exemplo. Então, eu já ouvi muito falar disso. Dentro da fisioterapia a gente não utiliza, né? Mas tem muitos indivíduos que usam, né? Às vezes o paciente vem para fazer tratamento comigo com aquele cheiro. Ele fala que ele fez a compressa em casa com mentruz para fratura, né? Mas nada mais é do que, para ele fazer esse mentruz, ele macera, né? Vai batendo, coloca acho que água quente, né? Tudo que aumenta o calor. Então, ele está tendo o efeito da compressa quente, né? Está tendo um efeito analgésico. Eu não sei se é só pelo mentruz, mas ou pela condição de estar quente. Eles né? estão usando bastante com o ultrassom, né, que é um efeito um aparelho analgésico também, aquelas pomadas, né? Eles fazem pomadas com arnica, então eles usam as plantas medicinais, né, nas pomadas, para a gente trabalhar também com a analgesia. Agora, como você disse, com o mentruz mesmo macerado, isso já é uma coisa de cultura, né, de geração. Água com álcool, água morna com sal, né? Então isso já é uma coisa de cultura. Porque assim, havendo essa química, tudo da mistura tem mais eficácia, seria isso? Eu não sei de nenhuma comprovação científica, assim, em relação ao mentruz, tá? Aquele seria natural, conforme ela falou. Em Você relação tem uma mistura química para a poder dar um pomada. efeito, a pomada. Sim. Então, muitas vezes o médico prescreve uma pomada. E aí o paciente traz pra gente, a gente aplica o ultrassom com essa pomada. A homeopatia, né, Vanessa? A homeopatia homeopatia. O mentruz, né, no caso, seria a homeopatia. Entra na homeopatia. Então, depende da conduta de cada médico, né? Depende do seu médico que te trata, né? Se ele é homeopata e te indica. A bandagem é analgésica? Qual bandagem? Que os atletas usam, tratores. Então, tem aqueles emplastros, né? Que é a mesma coisa, a medicação, tem medicação ali. E tem umas bandagens que elas são só para segurar o membro. Então tem umas que são feitas com esparadrapo, tem umas outras que são feitas bandagens elásticas, né? É até assim, elas são mais recentes, mas é uma boa conduta. Então a articulação não fica tão exposta, principalmente nos atletas. Então eles estão com uma pequena disfunção na articulação. Eles usam aquela bandagem e vão jogar. E aí previnem uma lesão, porque conseguiram estabilizar a articulação. Tratamento de prevenção, então. Com prevenção. Mas também não pode ficar usando, só jogando com essas bandagens e não tratar a disfunção, porque senão ele pode ter uma lesão mais severa. Tá? Então é assim, tudo que é em relação à imobilização é importante, mas tudo tem que ter cautela. Tá? E um outro recurso que a gente usa dentro da reabilitação é a cinesioterapia. A cinesioterapia é um tratamento baseado em exercícios, é uma conduta baseada em exercícios. Então, todos esses efeitos deletérios que eu falei para vocês, diminuição de força muscular, diminuição de amplitude de movimento, atrofia, encurtamento muscular, a gente consegue recuperar através da cinesioterapia, através dos exercícios. Então, esse aqui é um exemplo de um exercício. O indivíduo teve uma imobilização no braço, né, e perdeu os movimentos da mão. Então, ele perdeu essa capacidade do movimento e a força. Então, nesse exercício, ele está apertando uma massa elástica
E com isso ele trabalha o movimento e trabalha o fortalecimento, tá? Então, muitas vezes, aquilo que eu já tinha dito de exemplo para vocês no início, ele perde tanto a força que ele não consegue segurar um copo de água, ele não consegue segurar um pente de plástico, tá? Então, esse exercício é com o objetivo de melhorar a força e ele retornar à função, tá? Aqui também é um exercício de fortalecimento, usando pezinhos, halteres, tá? Que eu vou melhorar a minha força muscular. Então, aquela primeira figura de força muscular que eu mostrei para vocês, esse moço, ele não chegou pegando esse peso, ele foi treinado, tá? Então, ele começou com um pezinho desse. Aí ele foi ficando forte, melhorando a massa muscular, o peso foi aumentando até chegar naquele peso que ele segura hoje. Aqui são outros dois exemplos dos exercícios com peso. Então, vocês podem verificar que a posição é diferente. Então, aqui ela está fazendo isso, aqui ela está fazendo isso, e nesse outro, ela está fazendo isso. Dependendo da posição que eu trabalho, é o músculo que eu estou trabalhando, tá? Então, o exercício, ele vai me proporcionar benefícios para cada músculo isolado. Então, para eu trabalhar o músculo do braço, o bíceps, eu faço esse, tá? Para eu trabalhar o músculo da lateral, o deltoide, eu faço esse, tá? Cada movimento vai me proporcionar atividade de um músculo diferente. Então, basicamente são. Só que quando você fala de reabilitação, são exercícios mais simples e com peso menor. Então, quando eu estou trabalhando com um paciente que sofreu fratura, ficou imobilizado, e eu já trabalhei tudo que eu podia trabalhar de peso, ele tem uma força suficiente, eu não consigo ganhar mais nada com ele, porque eu trabalhei a reabilitação, eu encaminho ele para um educador físico, para uma academia, para ele manter aquilo que ele já conquistou, ou aumentar mais. Pode, só que é importante, assim, sempre orientar, por isso que é importante a avaliação física, principalmente na academia. Falar que já fez uma cirurgia, porque às vezes existem alguns equipamentos que são contraindicados para aquele indivíduo. Muito peso, às vezes, não é indicado, tá? Dependendo da condição da cirurgia, se colocou pino, placa. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. É importante, sim, que esse indivíduo continue. Aliás, todos nós, né, é muito importante que a gente faça uma atividade física para manter a boa qualidade de vida, né? Uma boa qualidade de vida, força muscular. Isso é muito importante. Só que quem já passou por uma fratura, quem já passou por uma cirurgia, é preciso ter bastante cuidado. Tá? Então, os exercícios, basicamente, são os mesmos que os exercícios de uma academia, só que assim, um pouco mais, com mais moderação, com mais cuidado, porque esse paciente está sendo reabilitado, tá? Essas duas ilustrações mostram exercícios no membro inferior. Então, são indivíduos que tiveram lesão de fêmur, tíbia, né, de membro inferior, e aqui eles estão ainda sendo assistidos. Uma pessoa precisa ajudar. Então, quando eu tiro a imobilização, eu não tenho força e eu não tenho amplitude de movimento. Eu preciso de ajuda para fazer. Conforme eu vou melhorando, eu já passo a fazer sozinha. Quando eu estou muito bem fazendo sozinha, eu coloco um peso, tá? Então, a reabilitação, ela é gradativa. Então, o que eu disse para vocês, depois que eu já consigo fazer sozinha, eu posso utilizar pesos, tá? Depois de um período, para ficar até um tratamento mais lúdico, eu posso fazer atividade em grupo.
Então, eu posso pegar indivíduos que tenham a mesma doença, o mesmo quadro clínico, né, os mesmos sintomas, se queixam da mesma coisa, o tratamento seria igual, eu posso fazer um grupo para ficar mais lúdico. Obrigada. Vamos falar um pouco sobre as complicações na imobilização ortopédica e vai englobar um pouco aí o pessoal da radiologia, ortossíntese também. Bem, vamos começar a falar sobre a imobilização quando nas articulações, né, tudo que é articulação, está entendendo? Todo mundo? Então vamos lá. Você faz um gesso que tem as imobilizações provisórias, e aquelas provisórias são talas gessadas, tá? O paciente chegou, ele vai primeiro, passa com o médico depois manda para a radiologia. Então, lá na radiologia também tem que ter uma certa precaução sobre como manusear esse paciente, tá bom? Para que a fratura dele não, se ela está quase exposta, não se rompa a pele, um pontinho furado é uma fratura exposta, né? Um furinho de nada na pele que aconteça é uma fratura exposta. A gente se fala pontiforme, essa fratura. Aí você vai confeccionar o gesso. O que acontece? O médico pede a imobilização, esse paciente vai para a sala de gesso, o técnico está lá e faz a imobilização. E vocês vão ter que sempre estar sabendo, para cada tipo de fratura, qual o tipo de imobilização a ser feito. Então, vamos dizer assim, uma fratura de antebraço, tá? Antebraço, braço, tá? Tem gente que fala que o braço é o braço todo, não. Aí depois vai ser dividido por partes, né? Uma fratura de antebraço, e o médico vai chamar o técnico de imobilização para fazer uma redução. Se chama redução incruenta. Toda redução incruenta é quando você não é cirúrgica. Quando você vai fazer essa fratura exposta ou fratura que precisa de cirurgia, é fratura cruenta. Incruenta não vai abrir, então incruenta é quando vai ser tratada no gesso. Então vai ter uma manipulação. O paciente vai ficar deitado no divã, o médico mais o técnico vão fazer a manipulação e a tracionar esse membro. E nesse tracionamento, o que pode acontecer? Tanto esforço que vai acontecer, isso vai fazer um edema, um inchaço. Tá? Edema, inchaço. Coloca-se o gesso. A orientação do técnico é fundamental. Porque o paciente ele saiu da sala do médico, ele vai para a sala do técnico de imobilização e lá ele vai ter que ser orientado. E a orientação do técnico de imobilização é fundamental, gente, porque esse paciente ele não volta mais na sala do médico. Depois de lá ele já vai para casa e aí o médico vai falar para ele lá que dia que ele vai ter que voltar. O que acontece? Nas articulações, vocês têm sempre que colocar mais algodão, tá? Nas articulações, porque esse gesso ele pode se consumir o algodão que está lá dentro e pode ferir a pele e pode dali acontecer uma ferida muito grande. O que vai acontecer? O paciente ele é leigo, ele não sabe o que está acontecendo. Sente dor, acha que é normal. A orientação fundamental é quando você coloca o gesso, é que se o paciente chegar em casa, sentir que está formigando, está doendo, e a orientação sempre manter esse membro elevado, sempre tem que falar isso, porque o paciente ele não obedece muito, né? Não tem que ser falado isso, porque ele não vai obedecer muito aquilo que você fala. Porque às vezes você coloca uma bota gessada, você fala, não pode pisar. Aí ele fala, tá bom, ele já sai andando na hora. É terrível isso. Mas
Mas você tem que dar a orientação, hein? O senhor falou não pode pisar, você falou não pode andar. Então você tem que estar explicando muito. Então depois que vocês aprendem, tanto na radiologia como no ortocínio, tudo, cada pessoa arruma um bordão para falar na hora do paciente, né? Ó, não deixa molhar, não deixa isso, não pode isso e tal. E ele fala, tá bom, coloca o braço na tipóia, você coloca a tipóia nele. Vou pra rua. A hora que desceu, ele já tira para conversar com você. É incrível isso, ele já tira. E se você não orienta, quando ele faz o retorno, se der alguma complicação, ele vai falar o quê? Ah, doutor, mas o técnico não me orientou nada disso. Outra coisa, isso assim, eu estou te falando para vocês, assim, na minha vivência desses tempos que eu estou trabalhando no hospital, você colocou o gesso, ele foi para casa e o médico falou para ele voltar daí 10 dias. E aí o braço está inchando, está inchando. Então o que vai acontecer? Vai prender a circulação. Mas o médico mandou voltar só daqui a 10 dias, não posso voltar agora. Não tem perfusão. E ele não volta. Isso é um risco muito grande de até perder o membro. Já teve paciente que perdeu o membro, colocou gesso na perna e garroteou, voltou no médico, aí aquela coisa. Então, gente, eu sempre fui muito criterioso e falar assim, olha, prestem bem atenção no paciente, que pode até o médico, de vez em quando, dar uma esquecida e passar aquela coisa do paciente, mas passou batido no médico, no técnico, em todo mundo. A radiologia também, quando vai ser tirado o segundo raio-x, no retorno, a parte deles também pode ver, está com um edema grande. Se ninguém falou nada, procure o técnico de gesso, ou o técnico de gesso vai até lá saber o que aconteceu, para que não aconteça aquela falha de passo. Quando vai no hospital, passa em 2, 3 lugares, né? Aí todo mundo esqueceu. Ninguém viu que estava inchado o braço, estava com aquele edema enorme. E o paciente foi embora. Esse paciente, ele voltou, aí está doendo, está doendo, está doendo. Voltarei para casa. Outro dia, foi em outro lugar, muita dor. Voltarei, vai para casa. Isso acontece muito, gente. Então eu digo para vocês o seguinte, façam a parte de vocês. Não fique confiando, mas o médico é que tem que ver. Não, gente, é você que está lidando com o paciente, é você também que tem a responsabilidade de ajudar esse paciente. Então, não vai aquela coisa de falar assim, não, mas eu deixo que o médico resolva isso. Mas assim, e quando se a gente for paciente, o que a gente deve fazer? Se a gente vê que a gente passou em 1, 2, 3 médicos e o procedimento foi o mesmo. Bom, aí você vai ter que enfrentar o médico, né? Fala, doutor, meu braço está muito inchado. Porque isso acontece muito, né? Acontece. Você procura, está com dor, mas o médico não faz nada, tem que ficar, não pode tirar. Às vezes acha que você trabalhar, você colocar a sala lá e vai pra casa. Não, tá bom. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar nessa parte aí. Então, assim, com vontade de saber querer enganar o médico, mas não é assim. Bom, o paciente voltou. Esse membro está muito inchado. Vá até a sala do médico e fale para ele, doutor, o braço, seja lá o que for, está muito inchado. E às vezes eles falam assim, não pode tirar o gesso para não perder a redução. Então puxa, coloca no lugar, para não perder a redução, então se tira o gesso. Esse é o correto. Mas se fez, e pode acontecer sempre, de ter esse edema grande demais, o que acontece? Você como técnico viu, perfusão não está tendo, e você vai notar porque a pele está estufada fora do gesso. Vai até o médico e comente com ele. Doutor, lá está complicado, vem cá, dá uma olhadinha, porque ele está atendendo, nem olhou direito no paciente, nem viu nada. Vamos até lá comigo na sala. Você está fazendo a sua parte. Se tudo, de repente, até não ter médico, pode estar lá no hospital e não ter um ortopedista de plantão, ou, porque é assim, ninguém quer mexer, né? Se você passar no clínico, ele não vai querer mexer, porque não vai perder a redução, etc. Você pode fazer o quê?
bivalvar ou fender esse gesso. Você vai pegar aquela serra, vai abrir um corte e você vai, com o afastador, abrir. Você não vai deixar de perder a redução. Mas se tiver que perder a redução, melhor perder a redução, partir para uma cirurgia do que perder o membro. Correto? Então, se ninguém fez nada, eu, como técnico, eu vou abrir esse gesso, vou fender esse gesso, fender, abrir. Você não vai tirar esse gesso, você vai abrir e vai dar uma vazão para aquilo dali. E comunica ao médico. Eu abri. Por quê? Porque pode acontecer, gente. É complicado porque passa muito rápido, né? Vai passando para o outro, ainda mais pelo SUS, que tem 200 pacientes para atender, o médico está lá já passando das tampas já, então ele tem que atender aquele paciente ali. E atende muito rápido, e não nota essa coisa. E o paciente, às vezes, fica com medo de falar com o médico também. Tem paciente que às vezes fala, não vou falar, o médico vai brigar comigo. Não, mas como você é o técnico, o radiologista, o Orcins também vai passar alguns casos que vai notar isso também, né? Então, procura ver, procura fazer essa parte sua. Essa parte do técnico é fundamental, gente. Já teve muitos acontecimentos assim comigo, que aconteceu, de eu nem falar com o médico e falar assim, não, deixa lá, não deixa, gente. Faz a parte de vocês. Fende esse gesso. Se for a tala, corta toda aquela atadura de crepe, folga aquilo dali, porque você vai estar evitando que ele perca o membro. Como estava falando dessa uma garota, ela perdeu porque depois de quase uma semana de passar em vários hospitais, um técnico de imobilização fendeu, abriu. Só que já estava necrosado, já pegou os tendões, estava aquele odor. E assim, é incrível, né? Porque você tem que ter uma coisa que eu digo muito para os alunos, é assim, ó, chama-se tino. Tira uma coisa de você. Ah, peraí, deixa eu dar uma olhada. Vou perceber também. É isso que faz uma diferenciação de vocês também, em qualquer área. É você dar um ênfase. E primeira coisa, gente, na saúde é tudo diferente. Você não está numa empresa que faz um parafuso, e se aquele parafuso não saiu bem, você joga fora. Você está lá com um ser humano que pode ser o seu parente. E eu vejo muita gente na área falando assim, ah, não, tanto faz como tanto fez. Não é assim que se faz. Então, o que eu falo muito assim, é que você é responsável por aquilo que você fez naquele paciente. Se, caso você omitiu alguma coisa, eu creio que você vai ter um sentimento de culpa e falar assim, puxa vida, eu deveria ter falado. Eu acho que eu deveria. E nós lá não trabalhamos com machismo. Ou é ou não é. Então, se tiver que falar com o médico sobre esse gesso que ficou super apertado e precisa ser tirado, ele fez uma redução há uma semana, e se tirar o gesso ele vai perder a redução, não importa. Porque tem fraturas que elas podem ser tratadas só com gesso, que é tratamento conservador e tratamento cirúrgico. Quando a fratura está muito desviada, aí parte para uma cirurgia, para colocar placa ou fio, seja lá o que for. E esse gesso e esse membro que ficou com aquele edema, se não tirar, vai acarretar esse problema sério. Então, gesso, gente, não é uma coisa assim, tem uns que falam assim, nossa, ficou bonitinho, ficou gostoso de fazer, ficou bonito, tudo, né? Mas pense que tem gente que não tem problema de ter esse edema, tem outros que tem. Então, procure ver no retorno desse paciente. E a orientação do paciente é o quê? É falar para ele, manter o membro elevado, se sentir que está formigando, está ficando frio, alguma coisa, volta para cá qualquer hora do dia ou da noite. Então ele fala assim, não, posso só amanhã também. Nesse caso, o paciente volta para casa e está sentindo formigamento, diminuição da sensibilidade, ele volta no hospital. Ele tem que passar novamente pelo médico com essas queixas e o médico vai passar para o técnico de imobilização para ele retirar a imobilização, é isso? Isso.
Ele não volta direto num técnico. Não. Às vezes o paciente é complicado assim, se você atende bem, se você faz bem, às vezes ele procura até perguntar para você mesmo. O ideal seria isso, né? O paciente sim, receber a orientação sua como técnico, voltar com você, né? E voltar com você. Exatamente. Porque o que a gente vê no dia a dia do paciente voltar para o médico, questionar o médico sobre essas sensações e o médico responder que é normal. Que é normal. Foi o caso desse. Que nem o braço dele. E depois o problema vai ser de quem? Do técnico que não fez uma boa imobilização. Exatamente, porque aí depois tudo vai acarretar. Por médico nunca dá problema nenhum, quase, né? Ultimamente está dando problema, mas é difícil. Então o que acontece? Sempre vai falar assim, mas ele não orientou nada. Ele não me avisou nada. Mesmo às vezes até você falando, explicando o paciente, depois ele volta e ainda ele mente. Ele vai falar assim, mas ninguém me falou nada. Porque a gente que acontece é que você trabalha num plantão, no outro plantão é outra pessoa. Isso já aconteceu que eu trabalhei com amigos, que foram professores meus, ele voltar no outro dia, e ele falou, mas ele não me falou nada. Ele falou assim, é mentira sua, porque o meu amigo que eu conheço, então até o amigo que você trabalha, do outro plantão, conheça bem ele, porque, gente, existe muito isso daí, né? Você está trabalhando num local, você é uma equipe, radiologia, ortossíntese, tecnologização, tudo é uma equipe só. E todo mundo depende um do outro, quer queira, quer não queira, todos nós dependemos um do outro, não tem jeito, não é verdade? E bom se pudesse ser tudo sozinho, receber, né, e tal, mas não é assim. Então eu dependo do outro, então eu posso te ajudar. E quando você tem um colega de serviço, que tem também essa orientação, que ele tem que fazer o bem para o paciente, então você pode responder por ele, não, você mentiu porque ele orienta direitinho, assim, então você andou, você pisou, e tem um paciente que é desobediente, infelizmente tem paciente que ele vai na fisioterapia, ele começou a doer um pouquinho, e cada um, gente, sente um tipo de dor, você quebrou o braço, você tem uma dor, a outra, a dela já é mais forte, do outro, nossa, ele vai se matar, vai pular debaixo de um caminhão, de patinete, sei lá o quê. Então, você tem que ver com quem você está trabalhando e orientar o seu colega também. Fala assim, olha, tem que orientar o paciente. No começo, gente, dá uma vergonha de falar com o paciente, né, seja lá qual for a área, de como é que ele tem que ser feito. Porque nem na radiologia, você pede para o paciente ficar numa posição, aí você vira lá para fazer raio-x e quando vez já mudou a posição. E sempre tem aquelas coisas que o paciente ele é rigorosamente cuidadoso com ele mesmo. Porque quem gosta da gente é a gente mesmo, não é verdade? Não é você que gosta de mim, nem ninguém. Então, tem aquele que ele fala, ele segue a risca certinho. Mas a maioria não segue a risca. Vocês que vão trabalhar na área, vocês vão ver, né? Na radiologia mesmo tem sempre lá aquele que pega o raio-x, ele sai tentando já ver o que é o raio-x, né? Vai ouvindo assim, ele já pega com medo, parece, bem na pontinha do raio-x. E na imobilização, acontece muito isso, de você acabou de orientar ele já sai pisando com giz. Infelizmente, aí é com ele, mas a sua parte foi feita. E o que acontece nessas complicações? Orientar para ele não estar enfiando palito, agulha de tricô, sei lá o que tem. Já tive uma vez que eu tirei gesso do garoto, aliás, ele cortou o gesso da perna um pedaço, e aí veio lá para tirar o resto. Quando eu fui tirar, que eu enfiei a mão dentro da perna dele, tinha uma gilete grande. Só acho que ela caiu retinho. E aí, você tem que usar de uma educação muito fina, né? E falar para ele assim, olha, meu querido, quase que eu corto meu dedinho aqui na sua perninha. É? Mas antes de qualquer coisa também, gente, vocês têm que ter assim, que trabalhar com o ser humano é complicado, né? E cada um tem uma maneira, e cada um vem nervoso, principalmente cada um é nervoso. E nunca desconta a raiva dele no médico. Desconta técnico de gesso, no raio-x, ortossíntese, sei lá. Ele desconta em todo mundo. Menos em quem ele deveria descontar. Então, tem que ter um bom humor para trabalhar também, viu, gente? Até no hospital lá onde eu trabalho, o pessoal, ninguém me conhece pelo nome que ela falou ali, Antônio Pascoal, só me conhece por Toninho. Mas eu brinco demais, eu tenho um jeito de comunicar com pessoa diferente e tento
às vezes até falar meio que, vamos dizer assim, agredindo um pouco, brincando, que é para ver se, né, pega e faz a coisa direitinho. Porque não é apenas o seu trabalho, é um trabalho, mas com uma responsabilidade muito grande do ser humano que está ali, né? Porque ninguém vai gostar de ver que um parente seu foi num outro hospital e teve um atendimento totalmente incorreto. Então tem que ter essa orientação. O que eu falei sobre a articulação? Na hora que for confeccionar esse gesso, colocar um pouquinho mais de algodão, porque às vezes esse algodão ele acaba sumindo lá dentro, que o paciente às vezes também anda, né? Acontece tanta coisa. E esse gesso, puro gesso, vai ficar friccionando a pele e ferindo a pele. Até que aquilo ali, ele venha a perceber dor, febre, alguma coisa nesse sentido, já passou-se uns dias. Aí o que acontece? Quando tira, está com aquele odor terrível, né? Então tudo colabora para que você pintar o gesso. Não é o correto. Não é o correto. Tudo que você fez ali, tem gente que gosta, né, de ficar escrevendo no gesso. Não é o correto de fazer. Mas aquilo que eu te diria, você orienta para não fazer nada, né? Não, molhar principalmente. Molhar nem pensar. Mas tem uns que molham. O que vocês vão pegar muito, gente, é uma fratura de fêmur em criança. Vamos dizer, de 0 a 10 anos, a 8 anos, depende do tamanho da criança, porque a fratura de fêmur em criança só é tratamento conservador, não é cirúrgico. Então coloca um gesso chamado GPP, que é gesso pélvico podálico, que pega toda a bacia, vai até o pé. E esse daí, ele é terrível porque a mãe não toma o devido cuidado. Colocar uma fralda, então o neném faz cocô no gesso, faz xixi no gesso, porque a mãe não ajudou. Aí a criança, quando vem lá, o gesso está todo quebrado. Aí a mãe reclama porque falou, nossa, olha como é que ficou isso daqui, está colando torto, né? E essa parte de cor, que eles falam colou gesso torto, gente, depois que vocês estiverem mais para o final do curso, vocês vão saber o que realmente se fala muito, a engessou torto. Para engessar torto, precisa ser muita coisa para engessar torto, né? Tem gente que fala que você vai fazer imobilização nos dedos, que usa uma tala metálica só, né? Então tem gente que, quando a gente coloca em posição anatômica, porque ninguém anda com a mão esticada o tempo todo, né? Você não anda assim, né? Posição de descanso, sempre você está com a mão dobrada. Você coloca a imobilização anatômica. Aí a mãe pergunta, o dedo dele vai ficar torto desse jeito? Isso já aconteceu comigo. O dedo vai ficar torto da criança? Fala, torto como, senhora? Aí a gente tem que ter aquele humor que na hora, né? Fica assim, Senhor, dá uma força para mim que agora me ajuda nesse momento, Senhor. Porque senão, né? Aí você vai falar, não, torto, você pegar o dedinho e levar aqui em cima. Aí é torto. Eu falei, como é que a senhora anda com a mãozinha, minha querida? Ela falou, ai mesmo. Pois é. Então, essa coisa de gesso torto, gente. Pode. Você pode questionar. Porque você está num plantão onde você tem um médico que às vezes ele é novato, ele está começando. Eu já tive no Hospital do Ferraz, há um tempo já atrás, um médico novo chegou no plantão e ele veio até a sala de gesso pedir. Falou, se eu estou começando hoje, foi humilde, né? Porque tem uns que não são humildes, eles já chegam achando, aprendi hoje, amanhã já estou beleza. Ele foi e falou assim, olha, eu posso perguntar alguma coisa para vocês, vocês estão aí vendo, porque esse cara não aprendendo.
Outra coisa, gente, é assim, nunca diga ao paciente, ou desde o raio-x aos demais todos, que vocês vão aprender a conhecer raio-x, o tipo de fratura, se é cirúrgica, se não é cirúrgica. Nunca fale ao paciente, você vai ter que operar, pelo amor de Deus, não fale, mesmo você sabendo que é. Que aí você está subindo um degrau mais, você sabe que é cirúrgico. A pergunta que ele fez é muito boa, porque assim, às vezes a gente sabe que aquilo é cirúrgico, o médico vai tentar reduzir, às vezes consegue lá mais ou menos, entre aspas, né, mas não deu certo. Aí a gente às vezes se encontra numa sinuca, porque você sabe que aquilo ali talvez vai partir para uma... Porque o médico tenta reduzir para não ter que operar. Mas aí fica esperando um tempo. Aí depois de um mês e pouco, fala, não é cirúrgica, agora vamos ter que operar. Então você tem que ficar meio neutro nessa história. Porque se você fala que é cirúrgica, você vai confrontar o médico vai vir para cima de você. Isso acontece, gente. Vocês vão estar aí, tanto qualquer área de vocês vão estar vendo muito isso daí que a gente não quer que isso aconteça, mas acontece muito, viu, gente? Não fica pensando que não vai haver, vai estar vendo muito dessas coisas de vocês tá vendo que aquilo ali seria de uma maneira e às vezes caminha por outro lado. Então, essa hora é aquela hora que você pode ir lá e conversar com o médico. Fala, doutor, mas posso pedir uma orientação? Aquela fratura assim e tal, aquilo não é cirúrgico? Você tenta perguntar como se você estivesse aprendendo para você também sair sem estar confrontando com ele. Você pode pegar um médico que já sabe também e de repente ele pode te dar um outro parâmetro da história e aí você fica meio apagado. Nunca falar para o acompanhante também, né? O que acontece, o que não acontece, porque você que depois vai ter que responder lá na hora do boletim de ocorrência e aí a gente vai ficar perdendo, não tem jeito, né? Mas você pode questionar para você tirar sua dúvida e quem sabe, de repente, você dá um alerta para o médico também. Pode acontecer, viu, gente? Depois de muito tempo vocês trabalhando, vocês vão ver que isso acontece, não tenha dúvida. Outra coisa, aí você, se você puder tentar pegar um raio-x e questionar outro médico. É um caso complicado, gente, porque é o seguinte. Pode. Então, o que acontece? Eu pegaria os dias desse paciente e levaria para um outro médico, um outro plantão até ver. Eu já fiz coisas assim. Quando começou a dar errado aqui assim, o que foi no retorno, eu perguntei que dia que o médico mandou você voltar. E eu sempre mando voltar com ele mesmo, né? Principalmente se eu errei, eu vou segurar a mão eu mesmo, não vou querer que ninguém veja. Então, o que eu faço? Volta tal dia, médico assim, tem um médico muito bom para te atender aqui. E aí você vai lá e fala para o médico, doutor, esse daqui, sei lá, é um amigo meu. Quantas vezes eu já não tirei tias e tios por essa vida aí para poder ajudar o paciente? Eu tenho uma tia que está braço assim, você não podia dar uma olhadinha? Aí ele vai ver que o outro errou e ele vai tentar consertar. Se começou errado, termina tudo. Sobra o técnico. Isso daí é normal, viu, gente? Sempre tem um pedacinho pra gente lá. Então vocês têm que ter sempre atenção sobre esse paciente, principalmente quando é gesso, principalmente no pós-operatório também, que coloca esse gesso também. Vamos falar aqui de uma cirurgia de tendão de Aquiles. O Mara está jogando uma bolinha no final de semana, beleza, né? E rompe o tendão de Aquiles. É cirúrgico. Tem que colocar uma bota engessada para que ele não pise e para que não estoure aquele tendão que suturou e ele vai perder essa cirurgia. Esse gesso tem que ser bem acolchoado, porque é um gesso que vai ficar em contato com a incisão cirúrgica. O que acontece? Pode infeccionar,
pode romper um tendão, e aí você não vai estar vendo. Então, o técnico tem que abrir uma janela que já é marcada por quem fez, né? Porque tem muito disso, viu, gente? O paciente volta no pós-operatório e lá no centro cirúrgico, alguém que fez o gesso, ou o médico, ou o técnico, não marcou uma janela naquele local. E aí você pega a serra e fica pensando, bota a mão assim na cabeça e fica assim, que nem Chico Xavier, onde que eu vou ter que abrir esse gesso, né? Ou você arranca o gesso todo. Então, tudo isso são coisas minuciosas que vocês têm que ver. Isso vai englobar todo mundo da área, porque cada um vai acabar tendo uma parte desse paciente. Lá na Santa Casa, a gente questiona com a radiologia de algumas cirurgias de pacientes que foram feitas, se ficou bem, se não ficou bem. Da radiologia, tem gente que às vezes me liga e fala assim, olha, você não quer dar uma olhadinha no raio-x aqui para comentar com o médico? Acontece, não tenha dúvida. Porque de tanto vocês verem, fazer o raio-x, estar lidando com esse paciente, vocês acabam aprendendo o que é o certinho mesmo de se fazer com aquele paciente. E acontece, às vezes, de um pino ficar um pouquinho fora, ou isso aqui, principalmente na radiologia. A radiologia vai ser cruel, porque eles fazem um raio-x pós-operatório, e eles já olham, aí já liga lá para quem é o menorzinho, que não vai ligar para o médico, falar, ninguém vai falar com o médico. Aí você pega esse raio-x e mostra para o doutor, pode dar uma olhadinha se ficou bom. A pergunta é se ficou bom. Se não ficou bom e ele tiver uma cabeça legal, ele vai falar, não ficou bom não, vamos ter que refazer essa cirurgia. Melhor refazer do que mandar esse paciente embora. Na parte ortopédica, você pode ter esse privilégio de ainda refazer a cirurgia. Não é que uma cirurgia de estômago, etc., que não tem muito isso. Então, você pode questionar com ele para que ele refaça essa cirurgia. Isso já aconteceu, vai estar sempre acontecendo. Essa parte, gente, é que eu falo, orienta o paciente muito bem orientado. Manter o membro para cima, não deixa molhar. Na hora de tomar banho, coloca um saco plástico. E eu falo para eles assim, olha, coloca um saco plástico, você tem duas opções. Coloca o saco plástico ou fica uns 15 dias, 20 dias sem tomar banho. Aí vocês decidem. Meu Deus do céu. Eu falo para eles, você tem duas opções. Coloca o saco plástico, dá um banho gostoso, ou fica sem tomar banho, então a gente tira o jeito. Né? E quero que o paciente fique sem tomar banho. É duro. Outra coisa que vocês vão estar aprendendo na imobilização. Porque existe a bota imobilizadora, que é que substitui o gesso, que auxilia o paciente estar tomando banho e tudo. Aí quando que ela deve ser recomendada para substituir o gesso? Quando já houver o isolamento do osso? Não, ela pode ser usada desde o começo. Seria bom que todo mundo pudesse ter essas condições de ter essas botas que são para poder tirar, para tomar banho, né? É bem melhor que o gesso, não tenha dúvida. Muito mais leve. O efeito da imobilização é o mesmo? Mesmo o mesmo. Paciente tirando a bota para tomar o banho? Mesmo. O que acontece? Ele pode tirar essa bota, desse daí ele trabalha nos casos operatórios, viu? Nas reduções não tem como fazer isso, a não ser que seja o gesso sintético lá que eles têm hoje em dia, que é mais levezinho e tal, aquela coisa toda. Ele pode tirar desde que ele não vai pisar, desde que ele não vai bater, sem problema nenhum. Vamos dizer que uma fratura de tornozelo, ele poderia até ficar sem o gesso. Mas se ele escorregar, bater o pé, que acontece muito, o paciente está quase no finalzinho do tratamento, ele vai tomar um banho, mas não sei o que acontece na vida dele, que cai lá, foi 6 meses de fratura, aí tem que refazer tudo de novo. Então, isso daí é uma coisa assim que pode, se pudesse todo mundo ter, eu oriento alguns pacientes, se tiver condições de comprar, compra, porque é bem melhor, tratamento, conforto, tudo para o paciente é bem melhor. A gente pega alguns casos,
trabalho em loja de material ortopédico. O paciente acabou de sair da sala de gesso e vai para a loja para trocar, para tirar. Pedem para que a gente tire. A orientação é não tirar a bota. Não tirar. Não tirar porque você pode saber até tirar, bonitinho e tudo, mas por um acaso acontecer alguma coisa, pronto. Aí o paciente vai falar, nossa, fui lá, coisa, eles aproveitam e falam até um pouco mais também, entendeu? Põe a mãe no meio, lembra do nome da mãe da gente. Eu sempre falo para eles, o nome da minha mãe é essa, viu? Senão eles falam outro nome também. Então, outra imunização que pega muito é aquela do Velpol, que é fratura de clavícula em recém-nascido. Recém-nascido, na hora de essa criança nascer, quebra a clavícula. Quebra. Não. Quebra o microfone. Quebra a clavícula. E aí, eu já questionei a parte. Eu questionei assim, vocês vão aprender ainda quem faz a imobilização, é uma imobilização que pega aqui na clavícula e fica o braço nessa posição, que se chama Velpol crepado ou gessado. E uma pediatra pediu Velpol crepado numa recém-nascida. E a pai e mãe veio comigo para fazer. O que acontece? Se colocar um recém-nascido e deixar ele com o braço fechado durante uma semana, 12 dias, quando ele voltar, de baixo vai estar apodrecendo, que já aconteceu isso. E eu tive que falar com o pai que eu não ia colocar, porque a imobilização para esses tipos é só aquela camisetinha e colocar um alfinete aqui e deixar o braço da criança preso. Mas nada. Não precisa pôr gesso e não precisa colocar atadura de crepe nem nada. Mas e para mim, pai e para a mãe? E explicar. E a pediatra não estava mais lá. E ela pediu essa mobilização. Aí chamei o pai e a mãe e tentei falar assim, de uma maneira que eles pudessem entender. E aí foi duro, mas o médico pediu. E aí eu fiquei numa posição complicada. Então eu conversei com um tempão, explicando, até que eles entenderam. Eu falei, você pode voltar amanhã aqui e trazer um ortopedista que ele vai te falar a mesma coisa. Deixa eu tentar melhorar isso. Pessoal, só um instantinho, vamos ver se a pilha, desculpa. Desliga. Isso. Vou pôr um cafezinho pra você. Poxa vida, em 2 pilhas. Vamos trocar a pilha também, que eu acho que vai ser bom. Cavalo, aquele negócio todo. Então, gente, eu digo assim, olha, nessa profissão, a responsabilidade, às vezes, é maior do que a do médico. Então, levem isso com vocês para... Eu não sei se posso falar vou estar voltando com a... Pode falar. Pode falar? Pode. A imobilização ortopédica, eu vou estar vindo passar nomes de fratura, qual tipo de imobilização que vai ser usada, e aí dá para dar uma discutida rapidinho, tá bom? Deixa eu só dar uma dentro. Na radiologia, a gente teve um dia todo de palestra, lembram? Né? Imobilização também vai ter, tá? O Toninho vai vir e vai fazer um dia só com a turma de imobilização em sala de aula. Um dia de manhã e um dia à tarde. E a órteses e próteses também terá esse um dia, de manhã e tarde, com um palestrante específico para vocês, tá? Eu só estou aguardando agora terminar a nossa semana e a gente está se organizando, então a radiologia teve, imobilização vai ter com o Toninho e órtese e prótese também terá, tá
bom? Obrigado. Então, nesse dia eu vou estar falando sobre todos os tipos de fratura, né? Porque cada fratura tem um nome e um tipo de imobilização, e aí o porquês operatório, porquês não operatório. Então a gente vai estar discutindo esse dia e vou ter mais tempo, eu tenho só 1 hora, e 1 hora vou e eu ainda tenho que voltar a trabalhar um pouquinho, né? Bem que ir embora para casa, mas não tem jeito. Gente, então o que eu quero deixar bem claro para vocês é isso. Qualquer área que esteja na saúde, a responsabilidade é muito grande. Ah, mas eu sou apenas o técnico, raio-x, radiologia, seja lá o que for, quem é responsável é o médico. Não pense assim, gente, por favor. Por quê? Porque você é peça fundamental, o paciente vai ter mais contato com você. Então, frise bem isso. A responsabilidade é de vocês. Se você fez a sua parte bem feitinho, ótimo, esse paciente vai te agradecer. Na cidade, quando a gente fala assim, cidade grande, o povo não nota muito essa coisa, né? Passa correndo todo mundo, ninguém vê se está sol, se está chovendo, não vê nada disso, né? Eu moro em Guararema e trabalhei lá na Santa Casa também. É diferente o público de lá, né? O pessoal é mais do mato, então eles te agradecem assim, imensamente como que você fez um bem para eles te levam um monte de presente. E eu acho assim, Paulinho, sou assim. Eu já ganhei muitos, até dinheiro que o pessoal dá, né? Presente, mas assim, a parte mais gostosa é quando alguém chega e você sente quando fala assim, olha, muito obrigado pelo que você me fez. Isso não tem preço, tá? É desde uma criança, eu tive uma criança em Guararema que até hoje quando me vê, nossa, ele tem uma felicidade de ver que foi você que ajudou ele. Então, sinta-se assim, que se você for no hospital e alguém te atender bem, é o que te marca, porque a maioria não tem muito bem essa coisa de atender bem rápido, vem cá, vamos lá, não. Então, né, hoje em dia já está difícil quando a gente entra no ônibus, falar bom dia para o motorista, quanto mais então tratar o outro bem. E essa coisa de falar bom dia, você trata, você melhorou? Custa, é tão rápido, vai demorar aqui 2 segundos para você falar, né? Então, gente, esse bom humor precisa ter, é difícil? Mas assim, só um minutinho, na sala de gesso, tem hora e o paciente tira você do sério, porque ele vem questionando, ele vem nervoso, ele vem brigando. Eu muitas vezes já fiz isso, fecho a sala de gesso, sem ninguém, pega lá um travesseiro, alguma coisa, e dá uma pancada bem forte. Agora vamos atender, né? E assim que tem que ser, nunca desconte no paciente. Infelizmente a gente pega funcionários que também tem um mau humor para trabalhar, incrível, né? Acho que alguém deve ter ido já em alguns lugares que é assim. Só uma coisa que a gente que trabalha com órtese e prótese, a gente tem muita dificuldade num período de tratamento que é a imobilização ortopédica e quando vem para a gente para protetizar ou fazer uma órtese efetivamente, né? Muitas vezes eu tive essa dificuldade, até acho que a gente está com os colegas aqui de imobilização para passar isso. Quando, no último momento da imobilização ortopédica, aquele gesso que vai tirar, a gente pode utilizar aquela própria imobilização para fazer a nossa órtese. E os colegas, a gente não tem essa interação junto, parece que um está querendo pegar o trabalho do outro e não é. Órtese e prótese é uma coisa e imobilização ortopédica é outra. Então, essa interação com as duas áreas é muito importante, né? E facilita o trabalho, ajuda o paciente, né? E fica um processo completo, né? Até o final. Isso era importante. Isso entra naquilo que eu te falei, trabalhar em conjunto, tá? Quando você tem uma equipe que trabalha muito bem, tudo funciona bem, né? Agora tem aquela equipe que chega e fala, nossa, aquela moça do plantão lá, tal, meu pai, não tem jeito, não sei o quê. Chega para ela, fala com ela. É melhor, às vezes, você não usar... vamos dizer assim, tem umas amigas, né? Mulherada agora. Agora eu vou estar com a mulherada. Eu trabalho, principalmente no hospital, eu trabalho no período da manhã 20 mulheres e 20 da tarde. Então chega e fala, oi querida, não sei o que, começa assim, gente, sai na frente. O negócio é feio. Feio demais. Né? Oi querida, você tá linda hoje, depois seu cabelo ficou feio, mas fala que tá linda, né? Então, chega e fala para ela, olha, você é minha amiga, mas eu tenho que te falar uma coisa. E assim, você fez uma coisa errada, então corrija, até para você ajudar o teu colega de serviço. Porque depois que vocês forem trabalhar, vocês vão ver muita gente na área fazendo uma coisa assim que vocês vão te marcar muito, né? Porque quando você
recebe uma coisa muito boa, quando você faz uma coisa que o paciente agradeceu, aquilo vai te marcar, né? Porque as outras coisas são, todo dia tem coisas erradas, feias acontecendo e a gente não, enfim. Então, gente, eu queria deixar frisado isso daí. Todas as articulações de qualquer membro inferior ou superior, o cuidado do gesso é muito grande, a responsabilidade do técnico é muito grande, a orientação ao paciente orienta 2, 3 vezes quando for preciso, porque no dia que ele voltar, você possa falar para ele assim, olha, você foi orientado, você fez errado, então eu não tenho nada a ver, fiz a minha parte, né? Quando você não orienta, no começo a gente para orientar é meio difícil, viu, gente? Porque a gente chega lá e fica com uma vergonha de falar com o paciente questiona, e o paciente questiona muito, viu? Por que está assim, por que está quebrado, por que engessou daquele jeito? Vou falar bem rapidinho agora, que já está para terminar. Tem gente, o gestor tem redução de punho, que às vezes o braço tem que ficar nessa posição, ou assim, depende do osso, depois eu vou estar falando com vocês, e fica assim. Aí fala um gestor torto, assim. Mas isso não foi por causa da redução, por isso que tem que ficar nessa posição, não ficou na anatomia como devia ser. Então, quer dizer, é uma atividade, é grande o processo da imobilização, do raio-x, tudo, por causa disso. O que acontece? Aquele tipo de fratura precisou ficar naquela posição. Tem gente que às vezes vem e fala assim, mas eu fiquei engessado torto aqui. Você conhecendo, você vai saber questionar e falar. Porque o paciente às vezes tem uns mais esclarecidos. Depois que vocês estiverem trabalhando, quando vocês forem em outro hospital, você pode questionar. E aí o camarada fala, nossa, aqui já está esclarecido. Por haver assim, ter muita fratura, de repente, no braço, pode ocorrer de ficar torto ou não? Pode. Então pode ficar assim. É o meu caso. Acontece, tem que ser meio rapidinho, gente, mas acontece assim, tem fraturas, principalmente na tíbia, úmero, no braço, que acontece uma coisa chamada pseudoartrose. Pseudoartrose é quando o osso não cola, então ele fica encostado, mas ele não cola de jeito nenhum, não tem a calcificação, e isso parte por uma cirurgia, e nessa cirurgia o que acontece? O médico às vezes tem que comer um pedacinho do osso para que o osso sangre, para ele colar novamente. Então, esse pedacinho que tirou acaba perdendo. Tem os casos de fratura de perna, com infecção, que tem que colocar um aparelho chamado Ilizarov, é uma gaiola toda redonda, tem um fixador externo que é só na frente e outro que é redonda. Aquela dali, ela te dá a possibilidade, por exemplo, você perdeu um tanto assim de osso, então você coloca, o paciente em casa, ele faz tem umas porquinhas, regulagem, ele vai aumentando e o osso ele cresce 1 milímetro por dia. Então ele recupera aqueles 10 centímetros, seja lá quanto que ele perdeu nessa fratura de perna, vamos dizer assim, ou fêmur. Então esse aparelho, ele te dá a possibilidade de fazer isso daí, você recuperar. Mas pode acontecer de caso você ficar com um membro um pouco diferente. Não é todo para ficar assim, mas pode acontecer. É isso que tem cada caso diferente do outro, então a gente tem que conhecer, tem que saber. Porque todo mundo vai falar assim, olha, estava errado. Mas antes, você tem que conhecer para depois você falar se realmente está errado ou não está errado. E... Toninho, e assim, em caso de fratura de bacia, se você já fez alguma mobilização nesse gênero, e qual foi a sua orientação para o paciente que sofreu esse trauma em relação aos cuidados que ele tem, a posição que ele tem que ficar na cama? Fratura de bacia tem uma cirúrgica e não cirúrgica. Uma é só tratamento conservador, só deitado. 2, 3 meses, totalmente deitado. Ele pode até se virar de lado, pouca coisa, não pode sentar e nem apoiar o peso em cima para a fratura não abrir. E tem a fratura de bacia que tem que ser cirúrgico. Mas a orientação para aqueles casos conservador, né, o gesso também que é conservador em alguns casos, é orientação paciente totalmente deitado, sem fazer movimentos bruscos, né? Primeiro que ele vai sentir dor terrível. E não pode pisar em hipótese alguma. E assim, no caso da asepsia da pessoa, você também dá uma orientação específica devido à asepsia também? Dá uma orientação.
aquele... Difícil fazer essa higiene pessoal da pessoa em tudo. É difícil eles, num leito, né, fazer, mas o correto é que ele faça bem feito para não ter problema da escada, principalmente paciente que fica acamado, né? Ocorre esse problema de não ter que... a pele não respira. O correto é que você tente pedir para a família, né? Gente, também tem outra coisa, viu? Família, às vezes tem uma família que gosta do parente, não sei o que acontece, não cuida do... Olha, gente, se vocês estiverem no hospital, vocês vão ver o que é um negócio temeroso. O paciente que vem com scar aqui e no calcanhar. O calcanhar é fundamental. Principalmente nas fraturas de ferro, quando ele vai para o hospital para ser operado, coloca uma tração cutânea que fala, e o paciente fica encostado ao calcanhar na cama. Tenta você ficar em casa com o calcanhar encostado na cama 2 horas, começa a queimar embaixo. Aí ele fica lá, a enfermagem passa rapidinho, não vê, porque não tem tempo, e aquilo lá está necrosando. Aí já veio uma vez aqui na Santa Casa, quer dizer, uma vez assim, que é o mais marcante daqui, assim, os 2 ossos do calcanhar estavam para fora. Estava em casa e é tão difícil, gente, é isso que eu te falo. É o ser humano gostar do ser humano, amar o teu próximo, faz um pouco a diferença, né? E hoje em dia a gente esquece essa coisa do amor, né? O amor está meio esquecido, um pouco de lado, aquela coisa toda, né? Tanto é que antigamente homem e mulher se amavam, agora não, agora tem um negócio de fica. Tem hora que fica também internado por causa da HIV e tudo mais. Bom, aí a família, é tão difícil colocar um lençol aqui embaixo, deixar o pé para cima assim, para não apoiar, mas não faz. Então está querendo que morra aquele paciente. Quer que morra, não é possível. E às vezes tem um monte de gente, principalmente acontece muito com o idoso, viu? Com o idoso acontece muito isso. Eu não sei se às vezes ele tem alguma herança, alguma coisa para deixar, ele marca assim, tomara que morra rapidinho para não pegar a herança. E vai ver, às vezes é R$500, não compensa nada. Só conta. Hoje em dia existem tipos diferentes de mobilizações que não sejam o gesso, né? O paciente ele tem uma lesão de ligamento, aí eles colocam aquelas botas. O que é isso no mercado? Para cada tipo dessa imobilização, ela tem, principalmente ligamento de joelho, né? A gente recomenda mais que coloca essa imobilização, que ela é um tipo de um véu, você fecha, mas tem que ser daqui até embaixo. Tem umas tornozeleiras que eles costumam colocar, mas ela é tipo uma meia elástica. Ela é boa, mas não é, vamos dizer assim, o que vai, por isso que fala imobilizar, né? Imobilizar é você deixar o membro parado. Essas tornozeleiras, ou aquela joelheira mesmo, ela faz com que você movimente ainda. Então, ela não está te imobilizando. Agora, para esse tipo de lesão de ligamento, lesão de tendão de Aquiles, lesões dedos, tendões flexores, extensores. Não utiliza-se o gesso, utiliza-se mais esses imobilizadores. Esses imobilizadores. Que é muito mais saudável para o paciente. Bem, gente, queria saber se tem alguma pergunta mais para vocês fazerem. Temos alguma dúvida? Sim, tem muita coisa para ser falado, gente. Mas o tempo é pouco, né? E eu, se eu deixar também, eu quero ficar falando aqui o dia todo. Porque tem certas coisas, acontecimentos que é bom você passar para cada caso, que aqueles acontecimentos que teve, que deu errado, então vamos falar sobre ele para quê? Para que resolva sem ter que, no próximo, eu errar de novo. Aí se mata, gente. Não? Só queria saber, poderia repetir que é pseudoartrose? O que é pseudoartrose? Ausência de consolidação da fratura. Mais alguma dúvida? Tudo bem? Turma de mobilizações ortopédicas, aguardem o professor Claudinei.